Olá, alunos. Oi, pessoal. Esse vídeo aqui é só para tirar dúvida, uma rápida dúvida aí que vocês tiveram entre o que é mobilismo no Heráclito e imobilismo no Parmênides. Imobilismo no Parmênides de imóvel. Então, repito, isso aqui não é uma aula, isso aqui é só um rápido tira-dúvidas, uma coisa bem simples, bem resumida. A gente tem esse aí que está aparecendo aí na tela de vocês, que é o Heráclito, tá? Que nasceu ali na cidade de Éfeso, viveu ali naquela cidade, que é o representante do mobilismo. Mobilismo vem de mover, né? De fluir. E o Parmênides, que está aparecendo agora na sua tela, ele é o representante do imobilismo. Do imobilismo, ou seja, o não movimento, o imóvel. Então, rapidamente, tá? Isso aqui, repito, não é uma aula, só um tira-dúvidas para ensino médio, bem simples. A ideia de mobilidade é a seguinte, do Heráclito. A gente pode até imaginar como é que ele pensou nisso aí. Você tem uma criança que ela nasce, ela é pequena, ela tem uma certa voz, às vezes nasce sem cabelo, depois ela cresce um pouco, o cabelo muda, depois ela envelhece. Quando ela envelheceu, a personalidade dela pode até mudar, ela pode mudar tudo que acredita, inclusive. Se você pensa também numa quantidade de madeira, né, que você usa para construir uma cadeira e depois de um tempo a cadeira é pintada de várias cores, um dia quebra e daqui no futuro lá não vai existir mais essa cadeira, você vê que está tudo em transformação, né? Então, o universo é um devir eterno. Esse slogan aí que eu botei no slide significa o seguinte: primeiro, o universo é tudo que existe. Tudo que existe, isso é o que significa universo aqui em filosofia. É um devir. O que é devir? Devir em filosofia significa mudança, transformação. É uma palavra de filosofia, né, que significa eterna mudança, transformação. Então, tanto é que o princípio do Heráclito é o fogo. Porque o fogo, para ele, se você olha uma chama, né, sei lá, de uma vela, essa chama, o fogo, ela nunca está parada. Ela, para se manter igual, ela está sempre em movimento. Então, nesses exemplos que eu dei da pessoa que cresce, né, era um bebê, vira um adolescente, um adulto, um velho, e um dia morre, né? A cadeira, né, que antes era um pedaço de madeira, virou uma cadeira e depois se destruiu. Tudo isso aí são exemplos de que tudo é um devir. O universo significa tudo, devir é tipo uma constante mudança, impermanência. As coisas não são permanentes, elas se movem. Tudo flui. Tanto é que o Heráclito ele tem as frases dele bem famosas do Rio, né? Então, Heráclito é o exemplo do mobilismo, de que tudo se move, tudo está num fluxo eterno, devir. Devir, transformação, fluir, transformar, é isso. Isso é mobilidade. Quando a gente tem aquela frase famosa dele do rio, que a gente não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque quando a gente vai tentar entrar no rio pela segunda vez, vai botar nosso pé ali pela segunda vez, as águas do rio já passou, já é outra água, então é outro rio. Então a gente não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Então tem a ideia também de mudança como sendo a característica principal da natureza, das coisas, do universo, ou se você quiser colocar uma palavra filosófica, né, do ser. E uma palavra bonita para devir, ou para movimento, ou para transformação, digo, devir é a palavra bonita para movimento e transformação, fluidez. Passando aqui para o Parmênides, ele é o oposto. Ele vai afirmar que nada se move. Ele afirma que o ser é um. Ou seja, por isso que ele é imobilista. O Parmênides é um imobilista. Imobilista vem da palavra imóvel, imóvel, ou seja, do não movimento. Então, o que o Parmênides afirma? Que isso que a gente vê com os olhos, que as coisas estão se transformando, mudando, isso é uma ilusão. Na verdade, o que existe, né, o ser, a ontologia, né, ela é imóvel. Isso é uma ilusão. Mas você só pode chegar a isso através do raciocínio. Por isso que o Parmênides ele é até considerado o inventor da lógica, tendo essa frase aí, né, o ser é, tá? E ele não pode não ser. E o não ser não é e não pode não ser. O que ele quer dizer? Que o ser, ele é o ser, entendeu? O ser é o ser, o que existe. E o não ser, que é o nada, digamos assim, ele não é.
Isso, para ele, é um dos enunciados assim, lógicos que ele tem. Né? O que eu queria falar um pouquinho aqui mais sobre Parmênides do que Heráclito, porque Parmênides ele é um pouquinho mais não intuitivo. Então, falando aqui um pouquinho mais sobre Parmênides, que ele é um pouquinho menos intuitivo, qual é a ontologia do Parmênides? Ou seja, ontologia em filosofia, essa palavra bonita para você dizer o que existe. Para o filósofo lá, Parmênides, as coisas que existem é o quê? Qual é a teoria dele sobre as coisas que existem? Né? O que ele diria sobre o ser em geral, o ser em si mesmo, a realidade, não como ele se manifesta? O que são as coisas que existem? O Parmênides vai ter uma ontologia, ou seja, uma teoria sobre o ser, é assim que a gente fala em filosofia, que é um pouco contra o senso comum, porque o senso comum vai dizer, poxa, existe uma cadeira, eu existo, existe meu computador, existe uma maçã. Não, mas para o Parmênides, a teoria dele do que existe de verdade é um ser, ou seja, que é uno, por isso que às vezes o Parmênides ele também é chamado de imobilista, que ele afirma a imobilidade das coisas, mas também ele é chamado de monista. Monista é essa ideia da unidade do ser. Repito, ser simplificadamente, aqui para uma aula de ensino médio, é o que existe. Tá? Então, o ser, para o Parmênides, é uno, é uma das características do ser. Ele é uno. Então, ele simplesmente ele não tem partes, tá? Isso é importante. Ele é indivisível. Tá? Repito, nos nossos sentidos, as coisas estão em constante mudança e parecem ter partes, né? Parte de trás, parte da frente, parte de dentro. Mas para o Parmênides isso é uma ilusão. Na verdade, o ser é uno, ou seja, é uma coisa só, sem partes. Ele é obviamente eterno, porque ele não nasceu, não cresceu, não pereceu e nunca morrerá, isso que significa eterno. Mas o mais importante é que ele afirma essa ideia de imobilismo. Bem, ele é um filósofo, ele tem argumentos do porquê ele acha isso, o discípulo dele, Zenão, ele também tem argumentos de porquê o movimento, isso que a gente parece estar vendo pelos sentidos, isso na verdade é uma ilusão. A ideia geral que eu daria para você, só para você ganhar a intuição aqui no Parmênides, é com relação ao tudo que existe. Pega tudo que existe. Vamos pensar um pouco aqui. Tudo que existe. Tudo que existe inclui passado, se é que o passado ainda existe, o futuro, será que ele já existe, não sei, mas pega tudo, espaço e tempo inteiro. Pega tudo isso, coloca dentro de uma caixa. Tudo que existe é o ser, beleza? Por definição, você acabou de definir o ser como tudo que existe. Você pegou tudo que existe e chamou isso de ser. Tudo que não está no ser não existe, por definição, porque você já pegou, quando você chamou o que é o ser, você já pegou e disse que isso é o ser, é o que existe. Tudo. Inclui lá o passado, o presente, o futuro, tudo. Tá? Tudo que existe você chama de ser. Vamos lá. Por que ele é único? Porque ele é uno, o ser é uno. Porque se houvesse um outro ser, como pode ter um outro ser fora disso que eu acabei de definir que é o ser? Não, fora do ser só tem um não ser, que é nada. Que não tem, então ele só pode ser um, entendeu? Porque o que está fora do ser simplesmente não existe. Por que ele é eterno? Por que ele é eterno? Que eu também falei aqui. Porque se ele nasceu, significa um momento que ele não existia antes, ele passou a existir, mas isso é impossível, porque se eu peguei tudo que existe, isso eu chamei de ser, o que está fora dele não existe. Entendeu o que eu quero dizer? Porque eu incluí dentro dele tudo. Supondo que o passado ainda existe, supondo que o futuro ainda existe, eu botei e chamei isso de ser. Tá? Uma outra característica interessante ali do ser é que ele é imóvel. Vamos explicar isso. Por que o ser, por Parmênides, é imóvel? A ontologia dele afirma a imobilidade. Por quê? Presta atenção. Repito, você começa dizendo que ser, o que existe, é tudo. Você reúne tudo que existe e chama isso de ser. Tudo. Se o passado existe ainda, você chama de ser. Tudo que existe chama de ser, seja lá o que você acha. Por que ele é imóvel? Por que ele não se move? Porque para se mover você tem que mudar de um lugar para o outro. Você tem que passar de um estado para o outro. Você tem que haver mudança. Mas se o ser é tudo que existe, como é que ele pode ir para um outro lugar? Porque esse outro lugar, se existisse, já estaria dentro dele, porque eu chamei tudo que existe de ser. Então, se ele foi para outro lugar, esse outro lugar não existe. Então, ele não tem como se mover, entendeu? Essa é a noção. Não estou dizendo que esses argumentos são fáceis de entender, tá? Mesmo simplificadamente aqui para o ensino médio. O que você precisa guardar só que o Parmênides afirmava que o ser é um,
e que o movimento é uma ilusão. O movimento é uma ilusão. Isso é o imobilismo de imóvel. E que o Heráclito ele afirmava o contrário. Ele afirmava que tudo está em constante movimento. E eu fico por aqui nessa explicação.